Olá, aqui é a chefe Susan Marta e hoje você vai aprender uma receita de pão de aveia que leva poucos ingredientes, fica flexível e é muito saboroso. A receita é muito rápida e fácil. Em uma bacia, adicione 2 xícaras de farinha de aveia. Para fazer a farinha de aveia em casa, basta processar os flocos no liquidificador até formar uma farinha grossa. Se você quiser, você pode usar aveia sem glúten e sim, ela existe. Muitas pessoas acham que toda aveia é com glúten, mas na verdade a aveia é naturalmente sem glúten. Basta fazer uma busca rápida no Google, pesquise onde comprar aveia sem glúten e várias marcas vão aparecer. Continuando a receita, você vai adicionar 1 xícara de polvilho doce, que você pode substituir por araruta. 1 colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo. Mexa rapidamente para transformar em um mix de farinhas. Adicione 1,5 colher de chá de sal e mexa novamente. Você pode misturar o sal na etapa anterior, apenas tome cuidado para não colocar o fermento diretamente com o sal. Adicione 1 colher de sopa de azeite de oliva ou use qualquer outro óleo, 2 colheres de sopa de mel, que podem ser substituídas por melado, agave ou qualquer outro açúcar para deixar este pão vegano. Uma dica para desgrudar o mel com mais facilidade do recipiente ou da colher que você estiver usando é utilizar um pouco de óleo para untar o utensílio. Agora é só adicionar água morna em etapas. Lembre-se que a água deve estar tolerável ao toque. Se estiver muito quente, você vai matar o fermento. Você vai adicionar aproximadamente 1 xícara e 1/3 ou mais ou menos 1,5 xícaras de água. Como as farinhas podem variar a absorção de água dependendo do clima do dia, talvez você precise um pouco mais ou talvez um pouco menos. Quando você adicionar aproximadamente 1 xícara de água morna, a textura fica como esta que está no vídeo, grossa e elástica. A aveia é uma das únicas farinhas sem glúten que apresentam esta viscosidade e, claro, combinada com polvilho doce, ela fica ainda mais elástica. Após adicionar 1 xícara de água morna, você vai deixar a massa descansar por 10 minutos. Depois deste tempo, você vai perceber que a massa está bem mais grossa e pesada. É nesta etapa que você vai corrigir a textura da massa. A aveia possui uma grande quantidade de fibras que, ao passar de alguns minutos, absorvem a água. Como este é um pão sem ovo e sem glúten, a estrutura é mais delicada, por isso você precisa esperar este tempo para a aveia hidratar e assim ajustar o ponto correto da massa. As farinhas sem glúten possuem diferentes taxas de absorção de água e por isso, se você fizer alguma substituição na receita, a quantidade de água vai aumentar ou diminuir. Se você quer aprender tudo sobre as farinhas sem glúten e se tornar um expert nas substituições, eu convido você a conferir meu curso online, o Dominando as Farinhas Sem Glúten. Neste curso, eu ensino como substituir a farinha de trigo das receitas, como cada uma das 23 farinhas sem glúten absorvem a água e como fazer as melhores substituições sem prejudicar a textura das receitas. Se você ficou interessado no curso, clique no link que está na descrição deste vídeo. Para chegar na textura ideal da massa, adicione mais ou menos 1/3 de água morna extra. Aqui no vídeo eu usei um pouquinho mais, quase cheguei a meia xícara de água. A textura da massa deve ser grossinha e elástica. Se por um acaso você exagerar na quantidade de água sem querer e a massa ficar muito mole, você pode adicionar umas colheradas extra de aveia para ajustar a textura e deixá-la como essa que você vê no vídeo. Transfira a massa para uma forma média de pão. Aqui estou usando uma forma de silicone que mede 22 cm de comprimento, 6 cm de altura e 8 cm de largura. Se a sua forma for daquelas bem grandes, você deve dobrar a receita. Para nivelar a massa, você deve molhar as mãos e apertar gentilmente a superfície do pão até que fique bem retinha. Você pode deixar o pão mais atraente polvilhando um pouco de flocos de aveia por cima.
mas é totalmente opcional. Este pão cresce muito rápido, então assim que você colocar ele para aquecer, já ligue o forno para pré-aquecer a 180 graus. Eu costumo deixar o pão crescendo dentro do micro-ondas desligado, junto com uma xícara de água quente, mas você pode deixar ele em qualquer cantinho da cozinha. Ele vai crescer até o topo da forma em aproximadamente 15 minutos, então fique atento para ele não transbordar. Assim forno aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos ou até que a sua casa esteja cheirando a pão fresco. Quando você conseguir encostar na forma sem se queimar, retire o pão de dentro. Eu acabei demorando um pouco mais para virar o pão e ele deu uma murchada. Nestas formas de silicone, quando a massa esfria dentro, acaba criando um vapor que deixa a lateral das receitas um pouco enrugadas. Não sei se dá para perceber, mas a forma está úmida do vapor. Deixe o pão esfriar por completo sobre uma grade ou um prato forrado com papel absorvente. Não corte o pão quente porque você vai destruir a textura. Este pão fica mega macio, mas não se preocupe que a fatia fica estável e você vai conseguir espalhar o que quiser por cima. Depois de frio, é só fatiar usando uma faca de serra e aproveitar para consumir como preferir. Eu adoro essa textura flexível que me lembra aqueles pães caseiros da vovó. Como essa massa é bem fofa, é imprescindível que você use uma faca de serra para fatiar o pão, senão você não vai conseguir uma fatia como você vê no vídeo. Você pode comer com o que você mais gostar. Eu estou comendo com uma deliciosa geleia de figo caseira que ganhei dos meus pais. Esta geleia foi feita no fogão a lenha e é bem pedaçuda e ainda por cima é orgânica. Muito obrigado por assistir e se você gostou desta receita, curta e compartilhe nas redes sociais e mande este vídeo para o WhatsApp daquela sua amiga que ama fazer pão caseiro e peça para ela fazer para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações. Assim você sempre receberá as novidades em primeira mão. E quando você fizer esta receita em casa, bata uma foto e me mande lá pelo Instagram. Assim eu posso ver e conversar com você sobre a sua criação. Tchau!